Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula livre do Instituto Cidades Responsivas. Lembro a vocês que as aulas livres são iniciativas em que a gente convida parceiros, amigos, pessoas que nós admiramos, alunos, especialistas em temas específicos, e a gente divide com vocês algo que a gente também tem bastante curiosidade de aprender, de revisitar, de explorar um pouquinho mais. E hoje, especialmente, a gente traz uma pessoa muito especial, que é a Rafa Keller, que ela é arquiteta, especialista em cidades responsivas também. A Rafa apresentou essa mesma apresentação para a gente alguns dias atrás, num evento que nós temos presencial ali no Instituto Cidades Responsivas, que é o Quintas na Cidade, e ela causou um alvoroço do pessoal, basicamente, porque é um assunto que muito nos interessa, que é a história de Porto Alegre, a evolução de Porto Alegre, e que às vezes a gente passa tanto pelos lugares e não se dá conta de tudo que aquele espaço tem para nos contar. Acho que é uma aula que tanto quem é de Porto Alegre quanto quem não é de Porto Alegre vai aproveitar bastante. Por óbvio, a gente gravou ela para poder disponibilizar para vocês no dia de hoje, que é quinta-feira, que até já esqueci o dia que acho que é dia 14, porque a gente está falando para vocês do passado, tá? Vocês vão começar a se acostumar já nas aulas livres que as pessoas do passado falam com vocês no futuro e interagem no chat do futuro. Mas um conteúdo que aconteceu há uns poucos dias lá atrás, lá no escritório, e que também já apareceu dentro do Free Walk Tour de Porto Alegre, e que talvez alguns de vocês tenham conhecido a Rafa a partir daí, não pela nossa aula livre. Então, eu queria dar as boas-vindas à Rafa. Ela vai provavelmente se apresentar de novo para você, se apresentar melhor do que o que eu estou fazendo agora. E lá no final eu retorno para a gente conversar um pouquinho e daqui a pouco trocar algumas percepções de Porto Alegre. Então, muito bem-vinda, Rafa. É um prazer te ter aqui. É muito legal quando a gente consegue inverter os alunos virando professores num tempo rápido. E como tu bem sabe, tu é muito bem recebida na nossa casa. A gente espera te ver bastante falando desse tema. Então, já estamos aqui preparadíssimos para te escutar. Tá ótimo. Obrigada, Ellen, pela apresentação e pelo convite, né? Fico bem feliz também de estar aqui com vocês. E eu vou compartilhar minha apresentação, então. Tá aparecendo para ti? Então, gente, na noite de hoje vamos explorar um pouquinho, então, a evolução urbana de Porto Alegre, desde o surgimento, né, desenvolvimento aqui da nossa cidade. Então, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou a Rafaela Keller, eu sou arquiteta urbanista formada pela Uniriter em 2016. Eu sou sócia da Souza Guerra Arquitetura, escritório sediado aqui na capital do Rio Grande do Sul. Esse ano eu me formei especialista em cidades responsivas aqui pelo Instituto. Novidades aí no currículo. E eu fui voluntária do programa chamado Free Walk Poa. Vou dar uma contextualizada para quem não conhece. O Free Walk era um projeto voluntário em que moradores da cidade contavam histórias aqui de Porto Alegre. Então, nós não tinha nenhum guia de turismo mesmo, era uma coisa bem informal. A gente, todo sábado, tinha um passeio que saía do mercado público e a gente ia passeando e contando histórias, tanto para turistas que vinham conhecer, quanto para próprios porto-alegrenses que queriam saber um pouquinho mais. E em 2017, o CAL entrou em contato com a gente para fazer um passeio especial do Dia do Arquiteto. E eu desenvolvi o roteiro e um mapa também que a gente disponibilizou. E foi bem legal, assim, ver bastante gente interessada nesse assunto e querendo conhecer mais Porto Alegre. E eles nos chamaram de novo para um passeio na Feira do Livro de 2018. Então, eram 3 finais de semana na Feira do Livro. E a gente fazia tour em todos os sábados e domingos. Então, foram 6 passeios ao total, em 2018. E daí o sucesso foi tanto que eles me chamaram de novo em 2019. Então, a gente teve uma parceria aí longa entre o Fiwalk e o Cal. E a gente ia contando, né? Ia parando e contando cada capítulo dessa história que a gente vai fazer aqui num formato um pouco diferente. Aproveitei para adicionar algumas fotos do Quintas na Cidade, que eu participei há um tempo atrás, lá no sede do Instituto, que foi bem legal também, bastante gente foi para saber desse assunto que a gente está aqui compartilhando com mais e mais pessoas. Então, gente, o capítulo, a história, eu dividi em alguns capítulos, né? Começando pelo surgimento, que vai desde o início até 1845.
A cidade, ela era realmente só concentrada no centro histórico. Porto Alegre é uma península, né? Vocês podem ver que no início, antes dos aterros que foram feitos, né, era uma península bem mais estreita, e era realmente resumido a isso, e existia uma muralha, que é essa linha tracejada aqui, que circundava e protegia a cidade. Então, era realmente bem restrita a essa área. Em 1845 é demolida essa muralha, a cidade começa a se expandir, tanto por terra quanto por água. Então, é feito o primeiro aterro, e a cidade vai crescendo dessa forma. O terceiro período, a partir da proclamação da República, período de industrialização, então a cidade vai mudar bastante a sua cara. Os governantes da época queriam transformar Porto Alegre numa cidade moderna, numa cidade bem cosmopolita, tirando um pouco daquele caráter de cidade colonial. Então a gente vai ver como a cidade vai se modificando. E o quarto período é de metropolização e modernismo, daí já com alguns conceitos bem diferentes e construções de vias bem largas, viadutos, enfim, né, alguns conceitos bem focados no carro. E eu acho que a gente continua nesse período ainda, infelizmente, fazendo obras viárias dessa proporção e nessa lógica. Por isso, não acredito que a gente tenha ainda passado de capítulo. Talvez agora Porto Alegre está trabalhando no novo plano diretor e talvez com todo esse trabalho de geração de dados vá ter uma mudança aí que vá, enfim, né, estabelecer novas regras e que a cidade mude para mais um capítulo. Começando pelo surgimento, então, vou começar lá bem do início mesmo, quando tudo era mato. Então, Porto Alegre era uma grande pedaço de terra dividida em 6 marias, eram propriedades de pessoas influentes ali, importantes na época, e o Rio Grande do Sul ele teve um desenvolvimento bem mais tardio em relação ao resto do país, ali no Nordeste, Rio de Janeiro, enfim, já estava bem mais avançado do que o que era aqui. E, em certo momento, tinha também muitos conflitos entre os espanhóis e os portugueses. A Espanha tinha algumas colônias ali nas missões, então eram os jesuítas ocuparam aquela área para catequizar os índios, e Portugal fundou a colônia Sacramento, no Uruguai, ali nas margens do Rio do Prata, então onde saíam vários metais preciosos ali que estavam sendo explorados pela Espanha, pelo Rio do Prata, então era uma localização muito estratégica, onde Portugal fundou a colônia Sacramento, e lá pelas tantas eles fazem um acordo para fazer essa troca. Então Portugal ficaria com umas missões e Espanha ficaria com colônia de Sacramento. Então, nesse contexto, os primeiros açorianos, que eram imigrantes portugueses, vêm para ocupar a área das missões, e como né, tinham saído dos espanhóis de lá, precisavam ocupar essa área. E eles vieram numa viagem e Porto Alegre era um meio do caminho, assim, eles fizeram uma parada aqui. Então, aqui onde é o porto, né, eles pararam, deram uma pausa ali e eles acabaram ficando. Então, eles fizeram um acordo com o dono da terra na época, estabeleceram o primeiro povoado e assim a cidade foi se desenvolvendo. Porto Alegre era uma localização muito estratégica mesmo, então era um meio do caminho entre quem entrava do mar lá por Rio Grande, vinha pela Lagoa dos Patos e ia para o interior do estado. Então, era muito estratégico, realmente. A primeira capital do Rio Grande do Sul foi Rio Grande. Em um certo período, os espanhóis ocupam Rio Grande e a capital vem para Viamão. E poucos anos depois, eles já decidem trazer a capital para Porto Alegre, porque realmente ficava ali numa localização bem interessante. O início da cidade ela era configurada bem como uma cidade portuguesa. Então, tem uma topografia bem acidentada nessa área, tendo o topo do morro a Praça da Matriz, né, que sempre foi uma praça de caráter religioso, a igreja era ali, e também um político, então estava ali o Palácio do Governo. Ainda hoje é assim. E aqui na Rua da Praia era a parte comercial, então as embarcações chegavam por aqui, as mercadorias, né, eram trazidas à terra, e então, na Rua da Praia mesmo, que era feito esse comércio. E a praia vinha até aqui, né, por isso Rua da Praia. Hoje é o nome oficial Rua dos Andradas, mas todo mundo conhece como Rua da Praia. Depois são feitos diversos aterros e o rio vai acabar se distanciando um pouco. E essas ruas longitudinais, tanto a Rua da Praia quanto a Duque de Caxias lá em cima e a Riachuelo, eram as principais ruas, as que primeiro tiveram casamento, iluminação, então tudo ali acontecia nessas ruas, e as ruas transversais eram becos mais íngremes, onde tinham os cortiços, então era uma outra configuração. E a margem sul de Porto Alegre, então esse lado de cá, ele era um
pouco menos denso, assim, né, foi tendo uma urbanização um pouco mais tardia, porque essa margem ela era bem mais rasa, então não era tão interessante as embarcações pararem ali. Era uma área que alagava por causa do arroio dilúvio, tinha mais ventos, então não se ocupava tanto essa área. E a gente tinha aqui a muralha, né? Aqui está o portão, que é onde ali mais ou menos é Santa Casa. A cidade era realmente resumida apenas a isso. Então, aqui um dos primeiros mapas de Porto Alegre, aqui com a muralha, né? A muralha é hoje, mais ou menos, onde é o viaduto da Conceição, passa pela João Pessoa e vem pela República. E aqui dá para ver também o arroio dilúvio antes de ser canalizado. Algumas povoações estavam para fora da muralha, mas ainda era bem lenta essa urbanização. Aqui eu trago um pouco dessa questão da topografia, que hoje, como é muito edificada, olhando de longe, a gente talvez não perceba o quão é acidentada essa topografia, né? Então, lá em cima, sempre a parte do Palácio do Governo, da igreja, onde podia ser tudo visualizado, e aqui embaixo, realmente, as embarcações chegando para essa parte de comércio. E lá é aquela vista leste, que seria mais ou menos as costas, assim, da península, que é ali onde foi ocupado mais tarde. Aqui também essa questão da topografia, né, como a cidade foi se desenvolvendo. E, então, na Praça da Matriz, esses edifícios onde hoje a Catedral e o Palácio Governador foram demolidos e construídos outros no lugar. Isso aconteceu várias vezes aqui em Porto Alegre. E a Praça da Matriz, no início, ela era um descampado, assim, não tinha muita arborização, nem pavimentação, mas já era um local de encontro. E, inclusive, tinha uma fonte ali que era onde as pessoas se abasteciam de água. Aqui nessa foto a gente pode ver esse prédio, que é hoje em dia o prédio mais antigo de Porto Alegre, é o prédio da Casa de Câmara. Hoje ele funciona como um museu, ele é da Assembleia, ele é um prédio de 1790, então ele é um dos restantes aí desse período, um dos poucos. Na frente dele tem o Salário dos Câmara, que era uma casa onde um dos primeiros governadores do Rio Grande do Sul morou, ele é de 1824, esse edifício. Então, quem estiver passando ali pela Praça da Matriz, não deixa de dar uma olhadinha nesses prédios, que dá para ver como era a arquitetura na época. E a Santa Casa também foi construída ali em 1826. E a Santa Casa ficava no portão, né, perto do portão da muralha, bem deslocado, que era justamente para essa questão de os enfermos têm que ficar mais isolados, né, uma cultura assim desse tipo na época. E a muralha, ela justamente foi feita para proteger a cidade. E teve um período ali da Guerra dos Farrapos, entre 1835 e 1845, em que a cidade ficou estagnada, porque estava rolando todo esse conflito. Vou fazer um flashback, assim, rápido, só para explicar que a Guerra dos Farrapos aconteceu porque os estancieiros aqui do Rio Grande do Sul, eles estavam insatisfeitos em relação à coroa portuguesa, que estava cobrando muitos impostos, e os benefícios, né, que teriam retorno com esses impostos não chegavam até aqui, então ficava sempre no Rio de Janeiro, onde estava todo o poder. E acabava que eles pagavam impostos, não tinham nada de nenhum retorno, e surgiu toda essa revolta. Então, eles queriam se separar, né, Rio Grande do Sul do Brasil. E eles chegaram aqui a Porto Alegre, que era um reduto, assim, ainda de pessoas que acreditavam que não tinha que continuar unido, né, ao Brasil. E eles ocuparam essa área. Então, Porto Alegre, além de ser capital do Rio Grande do Sul, o estado já foi capital do Rio Grande do Sul, país. E, no fim, né, esses estancieiros acabaram perdendo a guerra e voltou, então, ao governante aí do Brasil. E depois do final da Guerra dos Farrapos, daí a muralha é demolida por não ter mais um uso. No final de cada período eu vou fazer só uma retomada, assim, dos pontos mais importantes aqui na linha do tempo, mas então, lá no início, com a fundação de Sacramento, né, tudo isso vai se densificando aqui nessas regiões e vão sendo ocupadas, até, enfim, esse período termina na demolição da muralha, quando a cidade começa a se expandir. Então, né, como eu falei, a cidade começa a se expandir tanto por terra quanto por água. A gente vai passar aqui por alguns pontos. Então, primeiramente, por terra, começaram a surgir alguns povoados longe do centro, né, que antes tudo ocorria no centro. Começaram a surgir, uma igrejinha com algumas casas em volta, e o acesso a esses arraiais, que se chamava na época esses bairros, eram por estradas que hoje são as avenidas mais importantes de Porto Alegre, são as avenidas radiais que irradiam o centro. Então, foi esse o surgimento delas. E em 1878 foi feito o primeiro aterro. Então, Porto Alegre começa a se expandir também em relação ao rio. O objetivo, assim, era chegar a águas mais profundas para receber embarcações maiores.
Então, por isso, a margem foi se distanciando. Eu coloco aqui a série de aterros, assim, na introdução dessa época, mas só para a gente entender como foi realmente mudando, né? A Porto Alegre era onde é original, onde é aquela linha tracejada vermelha e acabou crescendo bastante em direção ao rio. Um outro ponto importante também de expansão foi a construção da Ponte de Pedra, que fazia uma ligação centro-direção Zona Sul, por cima do Arroio de Dilúvio, naquela época, né? Ele chegava ali, depois ele foi canalizado e desviado ali para Ipiranga. Então, foi um ponto bem importante também para a época. E aí começou a surgir os primeiros bondes, que era o primeiro transporte público de Porto Alegre. Mas não eram aqueles bondes bonitinhos, elétricos, que a gente vê nos filmes, eram bondes carregados por burros. O que gerava uma certa complexidade, porque justamente por essa topografia acidentada, os burros eles não conseguiam subir carregando um monte de gente toda aquela lomba. Então, às vezes, a pessoa tinha que descer para andar do lado do bonde, sobe, daí depois tá. Daí, quando ela descida, é mais fácil. E também tinha que dar não tinha como, nas ruas mais íngremes, não tinha como passar, daí tinha que dar toda uma volta. Era um pouco complexo. Nessa época, a cidade tinha essa cara. Essa aqui é a Rua da Praia, né? Rua dos Andradas. Edificações ali, no máximo, 2 pavimentos. Em geral, tinha comércio embaixo e o dono do comércio morava em cima. Essa cara de cidadezinha portuguesa mesmo. Nessa época, começam a surgir edificações mais importantes, mais imponentes, como é o caso do Teatro São Pedro. Ao lado do Teatro São Pedro tinha ali a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, que foi um prédio que depois ele foi incendiado, e daí acabou aqui sendo construído o Palácio da Justiça no lugar. E o Teatro São Pedro, então, ele é de 1858. Ele foi construído por um arquiteto, um imigrante alemão. Então, também nessa época estavam chegando os imigrantes europeus, aqui primeiro os alemães, depois os italianos, e eles traziam novidades, traziam novas tecnologias construtivas, novos estilos arquitetônicos, e a cidade vai se modificando, né, através disso, e também, só da gente ter aqui em Porto Alegre um teatro desse tamanho, nessa época, dá para ver que também a sociedade vai tendo outros interesses e com mais dinheiro, tendo outras prioridades aí para as construções. Também foi construído o mercado público, ali em 1869. No início, ele era só um andar e tinha 4 torres nas pontas. E ele era bem próximo ali do porto, então as mercadorias chegavam, já eram comercializadas ali. E também tivemos o primeiro arranha-céu de Porto Alegre, esse grande edifício de 4 andares. Ele foi apelidado de o vertiginoso Malakoff. Malakoff foi a família que construiu ali a empresa. E vertiginoso porque as pessoas sentiam uma vertigem de subir lá no 4º andar e ver as outras pessoas pequenininhas embaixo. Era bem chocante. Depois a gente vai passar também pelo prédio mais alto hoje em dia, que não é muito longe desse. Mas, né, como era diferente. Então, nesse período, né, da expansão, começa ali com a demolição da muralha e vai até a proclamação da República, quando as ideias de cidade começam a mudar. No período da industrialização, com a proclamação da República, os governantes eles queriam uma grande mudança, né? A sociedade estava mudando muito, muitas pessoas da área rural estavam vindo para as cidades, a sociedade estava virando bem mais urbana, e nisso gerava uma série de problemas, né? Ainda não tinha canalização de esgoto, ou então as pessoas com mais dinheiro moravam no centro e conviviam com cortiços, com o esgoto a céu aberto, era complicada, assim, essa relação. E os governantes queriam, não, vamos mudar a cidade, vamos transformar numa cidade moderna, com grandes avenidas, que ventile, então todos aqueles conceitos lá que iniciaram em Paris de Haussmann. E os governantes aqui de Porto Alegre, eles tinham uma grande fixação por Paris. Eles queriam muito que Porto Alegre fosse Paris. Deu certo, né? Vou deixar aí para vocês a interpretação. Mas, enfim, além das ideias urbanas, também vinha muito das ideias políticas do positivismo, que eles se baseavam muito ali nos franceses. Então, queriam toda essa transformação, né, que a cidade, o urbano ali, né, transparecesse o que a sociedade queria na época. E foram construídos muitos edifícios imponentes, né, que mostrassem todo esse poder. Primeiro foi a Prefeitura de Porto Alegre, ali de 1901. E vem essa arquitetura realmente, como eu falei, né, vinha muito dos imigrantes. E muitos prédios ecléticos foram construídos nessa época. Eu não vou me estender muito nas características dos prédios, até para a gente não se alongar, mas vão reparando, assim, como vai mudando mesmo a arquitetura. Também nessa época iniciou o projeto do Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo. Foi bem longo, assim, esse processo. Começaram a construir o palácio com um projeto de um arquiteto aqui, um funcionário público,
E daí, o Júlio de Castilhos, que era o governador da época, não, a gente tem que ser mais francês. Então, eles decidiram fazer um concurso público lá em Paris para pegar um projeto de um francês. Ganhou um francês lá no concurso, mas teve um francês mais esperto, que ele decidiu vir até Porto Alegre, mostrar o projeto dele direto para o Júlio de Castilhos, e acabou sendo o projeto dele construído, foi o Maurice Graça. Então, essa fachada bem imponente que a gente tem ali na Praça da Matriz. Em 1914, foi idealizado o primeiro plano diretor de Porto Alegre, o Plano Geral de Melhoramentos, que era basicamente um plano viário. Então, todas as ideias assim, de construções de grandes avenidas surgiram nesse plano, inclusive as perimetrais, que são construídas bem depois, mas tiveram origem aqui. E isso não foi, né, só que não foi construído de uma hora para outra, né? Então, foram feitas ideias aqui e foram sendo construídas ao longo do tempo. Também tinha já a configuração aqui do Cais do Porto, e algumas áreas de embelezamento ali de jardins, como é o caso da Redenção e da Orla. Nem tudo foi construído como está aqui, mas eram as ideias originais. E daí Porto Alegre já dá para ver que vai se transformando, já está ali o bondinho elétrico, as edificações vão crescendo um pouquinho, e também novos edifícios vão surgindo, outros interesses, a Livraria do Globo, confeitarias, lojas mais sofisticadas. Então, né, a sociedade vai se modificando. Aqui tem um bonde de 2 andares, que é chamado de Chopp Duplo, né? Bem sugestivo o nome. E o passeio da semana era ir na Rua da Praia, passear, todo mundo botava suas melhores roupas, e saía não só para compras, mas para ser visto, né? Não tinha Tinder naquela época, tinha que sair na rua para ser visto mesmo. Então, todo mundo passeando por ali. Ainda na Rua da Praia, mas mais para frente, eles chegando na Praça da Alfândega, começaram os primeiros cinemas, então era uma programação bem disputada na época, né? Eles assistiam um filme de cinema. E também as praças vão se modificando, agora sim, já estão pavimentadas, com arborização, bem com essa cara de jardins franceses. E aqui na Praça da Alfândega tem esse grande eixo aqui, do meio da praça até aquele pórtico do Cais do Porto. É um pórtico metálico todo importado da França, então, sério, gente, eles queriam muito ser a Paris. E nesse eixo são plantadas diversas palmeiras ali, que a gente vê hoje, bem para marcar isso mesmo. E esses 2 edifícios foram construídos a Delegacia Fiscal, que hoje é o MAGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e aqui o Correios e Telégrafos, que hoje é o Memorial do Rio Grande do Sul. Então, são 2 museus bem interessantes de visitar ali no centro de Porto Alegre. E eles foram construídos justamente, né, para marcar essas 2 esquinas, essas grandes torres. Os 2 são prédios do Theodor Widerspruch, que é um arquiteto alemão também. E os 2, eles tiveram um grande avanço tecnológico para a época, que são lajes impermeabilizadas. Então, não tinha telhado, e gerou, né, toda uma polêmica, porque era uma coisa que ninguém nunca tinha visto aqui. Mas eram avanços da tecnologia construtiva. Aqui também a delegacia fiscal. E também, né, nesse período, foram surgindo as primeiras universidades, né? Esse é o prédio da Faculdade de Engenharia da URGS. Então, anteriormente, se queria fazer um curso superior, tinha que ir para Portugal, para o Rio de Janeiro. E então, né, no início do século, são construídas as primeiras universidades aqui, mudando aí um pouco também a cara da cidade com esses edifícios. A Biblioteca Pública, de 1916, eu coloco aqui também. Curioso que esses bustos que tem na fachada são bustos de pensadores do positivismo, que era essa corrente filosófica, política, enfim, ali da França. Então, eles davam bastante importância para isso na época. Também foi construído o Hotel Majestic, que é hoje a Casa de Cultura Marquetana, um dos meus prédios favoritos aqui de Porto Alegre. Ele foi construído em 1910, também pelo Theodor Widerspruch, mesmo lá do Margues e do Memorial do Rio Grande do Sul. E ele gerou uma grande polêmica, porque tem aquelas passarelas entre um prédio e outro, que passam por cima de uma rua. Então, até primeiro construíram um lado, depois construíram o outro, porque a galera estava meio com medo e não estava muito confiando ainda no concreto armado. E aos poucos vai se modificando. Então, como eu falei, né, essas grandes obras viárias vieram lá com as ideias do plano de melhoramento de 1914, mas demoraram um pouco para ser construídas. Primeiro se focou em infraestrutura de iluminação, de esgoto, e que eram prioridades na época, e depois, sim, são feitas as obras viárias. Aqui é a construção do viaduto Otávio Rocha, ali na Avenida Borges de Medeiros. Então, a Borges de Medeiros, ela era a rua mais íngreme, assim, para fazer esse transpassar, né, da margem norte para a margem sul da península, era a rua mais
íngreme, mais difícil de passar, e também tinha muitos cortiços ali. Então, eles decidiram desapropriar toda aquela galera, e, basicamente, eles furaram um morro. Então, né, antes eles já tinham ultrapassado as barreiras ali com os aterros, já barreiras mais por terra, agora eles digo que eles conseguiram transpassar a última barreira, que era a barreira da topografia. Então, aqui a construção do viaduto. Ele foi finalizado a construção em 1932. E aqui eu chamo atenção para a questão do pedestre. Então, por mais que ele seja um viaduto para carros, né, para passarem os carros, que nessa época estavam surgindo, né, também ele dá uma atenção para o pedestre. Então, ele tem passarelas em cima, né, essas calçadas largas, e embaixo também. E tem comércios que se comunicam com essas calçadas. Então, por mais que seja viaduto, ele dá essa atenção para o pedestre. Depois eu vou retomar um pouquinho esse assunto mais para frente, como isso mudou nas obras viárias. Uma imagem dele de cima, então já dá para ir vendo a transformação da cidade, alguns prédios altos estão aparecendo. E aqui a Borges Medeiros, né, que é onde tem esse viaduto, ela foi estendida até o mercado público. Então essa imagem é como se a gente estivesse saindo do mercado público e olhando em direção a Borges. Aqui está o vertiginoso Malakoff, que é aquele que eu falei que era o primeiro arranha-céu. E antes não tinha, né? Não tinha essa avenida. Opa. Então foi aberta a Borges de Medeiros, né, colocando esse eixo até o mercado público, comunicando todas essas áreas. Aqui a mesma imagem, dá para ver que prédios mais altos estão sendo construídos. Aqui outra imagem de cima. Além da Borges de Medeiros, outras avenidas também que foram construídas foi a Júlio de Castilhos, que é uma avenida que faz ligação para o lado norte, assim, da cidade, que era justamente para desafogar o trânsito, que já estava mais complicado na época. Se usava bem mais a Voluntários da Pátria, mas era uma zona muito densa comercialmente, assim, então eles não tinham como alargar. E daí eles abriram uma Avenida Júlio de Castilhos logo acima. Também a Avenida Otávio Rocha, aí com uma praça, com parada de bondes. E a Avenida Farrapos. Então, para aquele lado da Farrapos, assim, em sentido norte, era onde se comunicava com a estrada de ferro que ia para Novo Hamburgo, São Leopoldo e também para o centro do país. E nesse eixo começaram a se desenvolver a área industrial de Porto Alegre, que lá no início, né, as pequenas indústrias ainda se concentravam mais perto do centro, e daí elas vão se expandindo para essa área, em direção à região metropolitana. Também foi canalizado, então, o Arroio de Dilúvio, que era um grande problema para a época, que ela alagava muito e gerava todo problemas ali de urbanização, então ele foi canalizado para construção e construída a Avenida Ipiranga, com essas pontes aqui de acesso. E mostro algumas imagens de outras áreas da cidade, aqui é a Avenida Independência. Começaram a ser construídos grandes casarões nessa área ali, onde precisa de uma cidade-jardim, assim. O mesmo aconteceu no Moinhos de Vento, essa é a Rua Doutor Vale, ali em frente ao DEMAI. A Avenida Getúlio Vargas também tem vários casarões, alguns ainda existentes. E a Zona Sul, coitada, né? Ficou para depois. Era uma zona bem mais distante. Então, por mais que tivesse um trem, tivesse linhas de bonde que levavam para lá, era mais uma zona de veraneio, assim, onde as pessoas tinham uma segunda residência e iam passar finais de semana lá. Não era muito urbanizado. E teve um fato bem traumatizante para Porto Alegre, que foi a enchente de 1941, que realmente encheu muito o rio, e Porto Alegre ficou abaixo, o centro, né, de Porto Alegre ficou abaixo d'água. Realmente só se andava de barco, não tinha mais o que fazer. E isso gerou um trauma tão grande que na década de 70 é construído o Muro da Mauá, que eu vou contar um pouquinho mais para frente, já dando alguns spoilers, que foi justamente para conter novas enchentes. Tá? E então, para vocês verem que foi bem traumatizante. E nessa época, então, as pessoas com mais dinheiro acabaram se mudando mais para as zonas mais altas, para Moinhos, Petrópolis, saindo do centro também. Fechando esse período, né, então a gente começou lá na Proclamação da República, todas essas modificações urbanas, e nós terminamos ali quando foi publicado o primeiro plano de urbanização modernista, que já traz ideias diferentes aí para a cidade. Então, o plano de urbanização modernista ele é de 1943, do urbanista Edivaldo Pereira Paiva, que trabalhava aqui no município. Esse plano de urbanização ele é uma coleta de dados, assim, mas, né, dados de forma manual, não como se faz agora com
com programação. Então, é uma coleta de dados e alguns conceitos, né, modernistas aí do que se queria para a cidade. E, em 1959, então, saiu o plano diretor com esses conceitos. Tinha muito zoneamento, então começaram a surgir ali, por exemplo, junto ao quarto distrito, né, essa zona que eles colocaram exclusivamente como industrial. Isso acabou gerando, né, um declínio dessa região durante um tempo. E também teve aqui o aterro da Praia de Belas, que é o último aterro, que eles zonearam para ter algumas funções administrativas, alguma parte de contemplação ali da orla e poucas áreas residenciais. E também voltou aquela ideia das perimetrais. E as avenidas radiais, elas não se comunicavam entre si, o que gerava muito trânsito, tudo ia para o centro e ficava muito congestionado ali. Então, a ideia das perimetrais é justamente desafogar esse trânsito. E elas vão ser construídas a partir dessa época. E Porto Alegre começa a se verticalizar mais. Esse é o edifício Sulacap, ele fica ali localizado entre a Borges, né, que a gente está vendo a Borges, a Rua dos Andradas aqui, e lá para trás a Salgado Filho. Ele ocupa todo um quarteirão ali, praticamente. É um edifício de uso misto, que tem, ele avança aqui acima da calçada, então aqui é espaço público, embaixo dessas colunas. E a cidade vai mudando a sua cara, né, as edificações já bem mais altas. Como vocês podem ver nessa imagem aqui aérea. Eu trago alguns expoentes aí da arquitetura modernista em Porto Alegre. Não vou meter muito a cada uma, citando, né, o edifício de Jaguaribe, que é ali na Salgado Filho, é de 1951. O edifício Esplanada, que é na Ramiro Barcelos, com a Independência. Praça da Justiça, não tem como não falar dele, ele é o prédio mais modernista aqui de Porto Alegre, com todos os conceitos de pilotis, de brises, janelas em fita. Então, ele foi construído ali do lado do Teatro São Pedro, tendo a fachada sul toda envidraçada, leste, desculpa, toda envidraçada, e oeste com os brises. E essa fachada que dá para a Praça Matriz é uma fachada cega, que eles dizem que é, enfim, né, simbolizar a justiça cega, que tem essa estátua aqui, mas ela está vendada. E está de olho nos outros poderes ali no executivo e no legislativo. E aqui temos ele, o edifício Santa Cruz, que é o edifício mais alto de Porto Alegre. Ele está no centro histórico, então ele transpassa uma quadra aqui, que é aqui Andradas, e essa outra imagem a gente está vendo é 7 de setembro. Então ele corta esse quarteirão. Ele é um edifício de 32 andares, e ele é escalonado. Então, às vezes, a gente anda aqui na Rua dos Andradas e nem percebe que ele é tão alto, justamente para ele ser escalonado, que era uma regra do plano diretor na época, que era justamente para ter um cálculo de insolação lá na rua. Então, quanto mais ele crescesse, mais escalonado ele era. E ele é um dos primeiros edifícios de estrutura metálica aqui em Porto Alegre. E ainda hoje é o mais alto, depois, com as revisões dos planos, não se pôde construir tão alto. Hoje tem um projeto lá no quarto distrito que ultrapassa essa altura do Santa Cruz, mas enquanto ainda é projeto, o edifício mais alto é ele. Falando um pouco sobre as obras viárias dessa época, então, aqui temos o viaduto da Conceição, ali no entorno da rodoviária, e volta aquilo que a gente estava conversando, né, de como a relação do pedestre vai mudando. Então, agora são realmente avenidas muito largas de trânsito expresso, que era justamente para desafogar esse congestionamento. E o pedestre acaba perdendo aí protagonismo, que não tem nem como caminhar. Né? Na década de 70, então, é construído o Muro da Mauá, que, como eu falei, era para conter uma nova enchente, como é a de 1941. E o curioso é que ele foi construído 30 anos depois da enchente, e hoje, 50 anos depois, ele nunca foi de fato usado. Então, nunca teve nenhuma cheia tão grande como aquela. Até alguns anos atrás, o rio encheu, eles fecharam, existem comportas embaixo aqui, então, vocês estão vendo o muro para cima, ele tem a mesma altura para baixo, tem algumas comportas que contêm a água. Essas comportas foram fechadas, pelo menos se viu que funcionam, mas não precisou ser usado de fato, porque o rio não encheu tanto assim. E daí fica uma polêmica, e demole o muro, não demole, porque no fim ele nunca foi usado e ele acabou virando as costas do centro em direção ao rio. Então, tu só vai enxergar o rio se tu estiver em cima de um prédio ou chegando lá perto do gasômetro, né? Todo esse centro histórico virou de costas para o rio sem nenhuma relação. Então, me parece fazer bastante sentido que ele não exista mais. Também foi implantada a linha de trem aqui, que leva para a região metropolitana. Então, não só Porto Alegre estava crescendo, mas todas as cidades da região metropolitana também. Então, tinha esse novo transporte público. E aqui eu trago o último aterro, que é o aterro da Praia de Belas, ali, um dos maiores aterros, que
foram para construções de parques, de áreas administrativas ali do governo. E aqui é uma imagem desse aterro já implantado. Então, ali o centro administrativo, que depois foi construído também um tribunal de justiça. E essa imagem, quando eu achei, me veio muito na cabeça Brasília, assim. Então, essa grande avenida com alças de acesso, com prédios da administração pública, né? Me veio muito Brasília na cabeça, que eram justamente essas ideias do modernismo que eram trazidas nessa época. Então, esse Porto Alegre já quis ser Paris, e em algum momento aí Porto Alegre quis ser Brasília também, a gente ficou nesse meio do caminho. E aqui a construção da perimetral, né? Aqui embaixo do viaduto é a primeira perimetral. Aqui é a segunda perimetral, que é ali o viaduto da Mariante, por cima da Protásio. E essa é uma foto da inauguração do viaduto, né? Então essa galera tá aqui em cima por causa da inauguração, né? A gente sabe que no dia a dia ninguém caminha ali. Então, de novo, né? Como as obras viárias aí não dão atenção para o pedestre. E aqui é a última, a terceira perimetral, que é bem mais recente, e continua nessa mesma vibe aí, nesses mesmos conceitos de escoar o trânsito, sem muito contato com o pedestre. E aqui a gente termina a nossa história, então, esperando, né, que as coisas evoluam um pouco mais, aí agora também com o novo plano diretor e com toda essa revolução dos dados aí, daqui a pouco a gente entender realmente o que as pessoas querem, que é uma cidade mais caminhável e mais agradável. E aí a gente vai mudando, né, esse caráter urbano. Isso. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz na verdade foi o primeiro trabalho, quando eu fui a Porto Alegre em 2008 para estudar. Agora vai aparecer um ronco da minha cachorra, tá? Caso não tenha pego, roncou. A gente foi convidado a fazer uma pesquisa sobre Porto Alegre, sobre a urbanização de Porto Alegre, porque, enfim, curso de arquitetura e tudo mais. E depois também, dentro da estrutura do curso, ficou um pouquinho subutilizado, questões do tipo arquitetura no Brasil, arquitetura no Rio Grande do Sul, na época realmente se dava mais ênfase para o plano piloto de Brasília e tudo mais. Então, assim, saber que tinha uma muralha em Porto Alegre foi bem surpresa, tá? O que faz muito sentido quando a gente olha para o que estava acontecendo. E ao longo da sua fala, eu fui relembrando de uma outra aula que a gente tem dado recentemente, que a gente fala dos planos, da evolução do urbanismo, da ciência do urbanismo. E colocar as datas agora, uma perto da outra, foi um pouquinho chocante, assim, porque a gente estava discutindo o plano de melhoramentos em 1914 e a gente também estava falando de Cidade Jardim em outros lugares. Então, ver, assim, a posição que Porto Alegre estava em relação aos outros lugares, e essa vontade de Porto Alegre de querer ser Paris por hora e depois querer ser Brasília por hora, como é que funciona? Então, foi uma grata surpresa, assim, em vários prédios no centro que eu te confesso que eu já passei várias vezes na frente, não dei a devida atenção. E com essa tua aula eu vou parar na frente agora e vou dar uma atenção mais apropriada. E ver a evolução dos planos diretores também é muito legal, assim, claro, olhando agora com outro conhecimento, né, outros olhos, outra vida, em ver como de fato se fazia, e por óbvio, né, se previa com o que se tinha à disposição. E algumas suposições que agora também olhar para trás, né, a gente bem engenheira de obra pronta, dizer, pois é, isso aí não ficou legal, acho que tá no seu tempo, né, mas na época realmente o pessoal estava muito bem intencionado, né, queria fazer acontecer em algumas áreas da cidade. Então foi muito legal, Rafa, ver, assim, eu não pude estar na tua quinta na cidade também, foi um dos outros motivos de eu fazer questão, assim, vamos gravar essa aula, porque isso tem que ser divulgado a público. Mas fica o convite para todo mundo que quer saber um pouquinho mais de Porto Alegre, e é muito bom ver aos olhos de um arquiteto que passa tanto pelas edificações quanto passa pelos planos diretores, daqui a pouco para a gente olhar para a nossa cidade com um pouquinho mais de calma e de atenção também, ver as fotos dos viadutos de fora da perspectiva de quem está no carro também foi um pouquinho chocante, tá? Porque realmente, assim, o corte da Borges, olha só como é que fizeram, né, para chegar até lá. É impactante, ainda mais na época que se fazia, que era o momento que até a gente tem ali na parede do instituto, né, que foi o momento que as cidades ficaram doentes, porque tinha o problema da sanitização, a gente estava enfrentando algumas pandemias, estava tendo algumas questões de saúde relativo ao adensamento, que daqui a pouco a gente não sabia exatamente como é que ia funcionar, como é que a infraestrutura ia chegar. Então, ver isso retratado no lugar que bem eu e tu a gente circula todo dia, né, que é Porto Alegre, foi muito legal, muito bem colocado. Eu queria te fazer uma pergunta bem capciosa.
agora antes da gente encerrar. Como tu fez todo esse trabalho antes de fazer o teu MBA de cidades responsivas, eu queria saber se hoje tu olha para o trabalho que tu fez e tu enxerga ele com um olhar diferente, assim, de pensando justamente em olha tudo que a gente tem de dado na mão hoje, como a gente pode coletar e o que que a gente pode transformar a cidade. Antes da gente dar um tchau pro pessoal, bem provocativa, tá? Assim, agora contando a história de novo, se te bate alguma coisa em especial nesse sentido. Eu acho que o que mais me bate, assim, é que a gente está olhando muito para a cidade do futuro. E eu acho que tá todo mundo muito apreensivo, porque agora o chat GPT vai acabar com tudo, enfim, né, tá toda uma ansiedade, assim, né, para como é que vai ser a cidade do futuro, as cidades responsivas, cidades, né, com geração de dados. Mas tá, calma, sabe? Eu acho que também é bom ter um respiro, assim, olhar um pouco o que já foi feito, até para não cometer os mesmos erros, né? Porque acaba sendo um ciclo, assim, tá? Não, o período anterior não foi bom, voltar lá para o início, tá? Mas também não necessariamente seja a resposta certa. Acho que a gente tem que pegar o que foi de bom e transformar no que é de bom para agora, né? Também não necessariamente vai continuar sendo bom. Então, acho que o que me pega é mais isso, assim, tá, vamos olhar na necessidade de futuro, mas não vamos esquecer o passado, que tem o seu valor e tem aí sua importância. Ninguém precisa também inventar nada do zero. A gente usa o que é bom com novidades tecnológicas aí e vamos em frente. Então tá, queria te agradecer, Rafa, pelo tempo hoje. Foi muito legal. O pessoal já tinha, bem, te coberto de elogios, né, na aula que a gente fez ali presencialmente, porque acho que tu abriu os olhos da gente olhando para pedacinhos da cidade que daqui a pouco a gente passa e não presta tanta atenção. Te convidar para próximas oportunidades e agradecer a todos que acompanharam a nossa aula de hoje. Quem quiser saber um pouquinho mais a respeito do projeto da Rafa, do que a Rafa está fazendo, vou colocar aqui na descrição para vocês poderem acompanhar. Muito obrigada de novo. E a voz, coitada, já está falhando agora no final, né? Isso que nem era eu que estava falando. E muito obrigada, queria agradecer a todos. Vou encerrar a nossa gravação, mas eu vou continuar conversando com a Rafa aqui um pouquinho, então vou pedir para ela continuar ali. Muito obrigada a todos que estão aqui hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau!